Olá, caros amigos alunos do curso de aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos. Nós hoje estamos dando sequência ao curso, e iniciando um novo momento. Que novo momento é esse? Esse novo momento é um momento no qual, após a primeira disciplina de fundamentação, nós vamos entrar numa outra disciplina que também tem o caráter de fundamentação, que é a disciplina de Fundamentos da Educação em e para os Direitos Humanos. O que essa disciplina tem como propósito e como finalidade fazer no nosso curso? Ela tem como objetivo, como meta, mostrar para vocês o maior número possível de vínculos que nós podemos estabelecer entre, por um lado, a questão dos direitos humanos, a sua concretização, a luta por eles, a denúncia e a reversão daqueles momentos em que eles são violados, e, por outro, como é que a escola, essa instituição tão importante, tão difundida na sociedade ocidental, pode contribuir para que tudo isso que a gente falou aconteça. Como é que a escola pode influir na construção dos direitos humanos, na preparação de cada um dos indivíduos que passam pela escola por essa luta pelos direitos humanos, na construção de cada um dos indivíduos como pessoas que respeitam os direitos humanos, pessoas solidárias com os direitos humanos. Essa é, vamos dizer assim, a meta global dessa nossa disciplina. Veja, como é que a gente vai fazer isso? Passando da meta global, passando para falar das, vamos dizer assim, das especificidades das mais minúcias da nossa disciplina. Num primeiro momento, eu acho que isso é muito importante, e eu tenho a impressão que isso deve ter ficado claro para vocês justamente na disciplina anterior. Nós vamos fazer um pouco de história da educação no Brasil, história da educação básica. Porque se a gente não entender a história da educação, como é que a escola se constituiu no Brasil, como é que a escola fez o percurso desde o descobrimento até hoje para chegar a ser o que ela é, nós não vamos ser capazes de intervir, de funcionar como sujeitos que modificam, que alteram, que dão um significado novo à atuação dessa escola que está aí. E nós vamos fazer esse trabalho com bastante calma, com bastante tranquilidade, porque essa é uma dimensão muito importante da nossa disciplina, a dimensão histórica da disciplina. A partir daí, nós vamos perceber, nessa história, que é uma história que nós vamos trabalhar fundamentalmente em duas perspectivas, vou já dizer quais são essas duas perspectivas. Nós vamos construir, ou pelo menos iniciar a construção disso que eu estou chamando, e que é a grande meta da nossa disciplina, os vínculos entre educação escolar, ou ensino, como a gente costuma chamar, e direitos humanos. Bom, voltando para fechar aquele parênteses que eu tinha aberto. Quais são essas duas vertentes, essas duas dimensões da história da escola que a gente vai trabalhar? Num primeiro momento, é uma dimensão da escola enquanto espaço material existente na sociedade. Então, nós vamos falar, de fato, da evolução concreta da instituição escolar na sociedade brasileira. Tá? A outra dimensão é uma dimensão, vamos dizer assim, mais no plano do simbólico, no plano das ideias, ou como o pessoal da história gosta também de chamar, que é o chamado no plano das mentalidades. O que nós vamos fazer é uma análise histórica, não mais
né, da materialidade, da concretude da instituição escolar, mas nós vamos fazer uma análise histórica de como é que os diversos segmentos da sociedade brasileira, ao longo do tempo, né, viram, pensaram e entenderam o papel da escola. Vocês vão perceber ao longo da disciplina, ao longo do trabalho que a gente for fazendo e das nossas conversas e discussões, que essa questão é uma questão que foi mudando no tempo, né? E foi mudando com uma velocidade crescente, né? Quanto mais para cá, mais para perto do tempo atual, mais rapidamente foi se consolidando essa mudança, né, de visão que os segmentos sociais tinham da escola. Foi mudando, portanto, a cobrança que cada um desses setores sociais fazia sobre a escola, né, fazia sobre o que eles esperavam, né, em termos de atuação da escola. Tá? Quando a gente concluir essa história e quando a gente começar a perceber esses vínculos, nós aí sim vamos botar na mesa, né, isso que eu falei que são as articulações mais importantes, e nós vamos perceber que essas articulações, né, dão para a gente que atuamos na escola, né, dão para a gente uma dupla responsabilidade. Nós somos responsáveis, no primeiro momento, por assegurar, né, em nosso trabalho na escola, o acesso daqueles que estão na escola básica pública, né, a um conhecimento que a sociedade acumulou. E esse é um grande direito, quer dizer, poder se aproximar, poder se apropriar do conhecimento por nosso intermédio, por intermédio do trabalho da escola, é garantir um direito fundamental. Mas existe uma outra dimensão que a gente não pode esquecer, né, que vem também junto com o aprendizado dos vários conteúdos das diversas disciplinas do currículo escolar. Por exemplo, eu vou começar a perceber que eu tenho direito a beber água limpa, né, porque se eu não fizer isso, a minha saúde vai para o brejo, a minha saúde vai ser prejudicada, exatamente a partir do momento, então, que eu começo a aprender biologia, que eu começo a aprender, né, biologia dos seres microscópicos e começo a perceber que dentre esses seres microscópicos existem alguns que, se não forem afastados, né, do meu convívio, do meu contato, eles podem ser prejudiciais à minha saúde. Então, usando esse aprendizado, usando aquilo novo que você aprendeu nas várias disciplinas, na física, na química, na biologia, na matemática, na história, na geografia, usando isso como um instrumento, né, que te qualifica para dizer assim, não, isso aqui é importante para mim, isso aqui precisa ser considerado um direito meu, porque isso aqui tem a ver, né, com a melhoria, né, da minha qualidade de vida. E é por aí que nós vamos começar a nossa discussão, quer dizer, percebendo esses dois lados, portanto, do vínculo escola, educação escolar, direitos humanos. A própria educação como um direito em si, um fim em si, porque aprender, né, se apropriar do conhecimento é um direito fundamental, e como um direito instrumental, um direito mediador, porque por intermédio dele nós vamos chegar à conclusão que precisamos de alguns outros direitos, né, em práticas sociais que acontecem fora da escola. E com isso a gente também vai ampliar, né, e a nossa percepção das ligações de escola, direitos humanos. Eu insisto muito nisso, porque eu acho que essa é a grande questão da nossa disciplina.
Quando a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar mexendo com uma coisa que é muito importante para todos nós sujeitos, seres humanos, que é aquilo que a gente costuma caracterizar como a nossa cultura. Veja, cultura não é aquela coisa chique dos salões que as pessoas ficam ouvindo alguém tocar piano clássico ou ouvindo alguém cantar ópera, né? Enquanto fica todo mundo calado, né? E quando acaba bate. Cultura é tudo que a gente faz, né? Para de alguma forma, né? Conseguir levar a nossa vida para frente nos seus mais diversos aspectos, né? Tanto nos aspectos de utilidade, quanto inclusive nos aspectos de lazer, de diversão, essa coisa toda. E isso está dentro da gente. E ninguém deixa isso na porta da escola quando vai para a escola. Nós carregamos isso conosco para a escola. E a escola tem que ser capaz de lidar com isso. Tem que ser capaz de mais do que lidar com isso. Tem que ser capaz de valorizar isso em cada um dos seus alunos que entrem na escola. Seja ele aluno, né, das ditas camadas ricas, camadas favorecidas da sociedade, seja ele um aluno que vem das camadas menos favorecidas, das camadas pobres. Porque os pobres também têm a sua cultura e essa cultura é importante, essa cultura precisa ser valorizada e essa cultura, inclusive, vai ser o ponto de partida para esses alunos aprenderem, se apropriarem daquele saber que a gente falou há pouco tempo atrás, que era direito deles se apropriarem. Tá? Então essa questão é uma questão que nós também vamos mexer um pouco na nossa disciplina. E por fim, aí eu não vou estragar muita surpresa, eu vou deixar essa por fim, só dar um toque final mesmo, porque aí eu vou deixar isso aí. Tudo isso que a gente fez, vejam, direito a aprender, direito ao conhecimento, direito a lutar pelos outros direitos que ficam fora da escola, usando os instrumentos da escola, direito à sua cultura como ponto de partida para ficar sabendo cada vez mais. Tudo isso tem um vínculo também, uma ligação muito forte com um elemento fundamental pelo qual a gente também briga na nossa sociedade, que é a questão da cidadania. É claro que a cidadania, né, é uma palavra que recebe interpretações diversificadas. Mas nós temos a nossa interpretação de cidadania. A interpretação de cidadania que leva todos esses elementos que a gente falou antes em conta e que valoriza todos eles e que acha que todo mundo, né, tem direito a ter esses seus elementos valorizados e, portanto, todo mundo é cidadão. Eu só vou fechar uma coisa para a gente refletir, porque eu acho que essa reflexão é muito importante ao longo da nossa disciplina como um todo, é o seguinte: existe, é claro, né, um papel a ser desempenhado pela escola na questão da cidadania, mas a escola não faz o cidadão, a escola qualifica o cidadão. O cidadão é feito pelo seu nascimento e pela sua integração na sociedade. Porque se a gente disser que é a escola que faz o cidadão, e a gente usar a leitura dessa frase pelo lado do avesso, a gente pode acabar com a impressão que quem não foi à escola não é cidadão. E isso é uma enorme mentira. Todos nós somos cidadãos. Uns tiveram mais oportunidade do que outros para exercer a sua cidadania. E é com essas ideias fervilhando, né, catucando a cabeça de vocês, que eu quero que a gente comece a trabalhar na nossa disciplina. Um grande abraço. Vamos nos dar muito bem, eu tenho certeza.